Hoje a gente vai tratar de um assunto bem interessante, que é justamente sobre alguns ajustes que devemos fazer nos resultados do ensaio SPT. A gente precisa ter ciência de que quando pegamos o ensaio SPT para fazer qualquer tipo de análise, aquilo ali é passível de ter algum problema, de ter algum erro. E nesse caso é sobre o pico que pode acontecer. Como identificar esse pico e como nós devemos corrigi-lo para não trabalhar com valores irreais nos seus projetos. Então essa é a dica de hoje. A gente sabe que todo ensaio SPT ele é feito de forma manual. Hoje já está muito comum a parte mecânica, né, em algumas regiões, mas na grande maioria é feito de forma manual. Então, além da estratigrafia, da heterogeneidade do solo, existe uma série de outros fatores que podem causar deturpação nos resultados aí do SPT. E desses casos é justamente os picos de sondagem. Quando acontece o pico de sondagem? Eu sintetizei aqui em três tipos. No caso, o primeiro é queda de cascalho, pedregulho de camadas anteriores, ou seja, quando o SPT atravessa uma camada de cascalho e pedregulho, pelo fato da granulometria, aquele cascalho ou pedregulho pode cair em camadas que não estão. E aí gerar um pico de sondagem, né, que a gente chama, e vai dar um valor de resistência muito mais alto do que deveria. Então isso é um problema. Outro caso, presença de cascalho e pedregulho imersos em uma matriz de solo mole. Então é muito comum isso também de ter um solo mole e há uma camada de presença de pedregulho, de cascada, uma pequena porção, no qual vai gerar um alto índice de NSPT. Né? E depois, posteriormente, já reduz drasticamente devido a estar aí em uma presença de um solo mole. Então esse também é um outro caso de pico de sondagem que a gente não deve utilizar, esse índice elevado. E o terceiro e menos comum, que é alguns tipos de silt que produzem um efeito de embuchamento. Tá? Esse caso em específico, uma dica que eu dou para vocês é se na região tiver essa possibilidade. Então é interessante estudar sobre esse efeito, ver alguns trabalhos e, se possível, né, tiver na região de vocês alguma coisa que fale sobre silt, né, e esse efeito que pode acontecer no NSPT. Mas isso é menos comum. Então, quando ocorre em síntese um pico de resistência? Tá? Isso aqui é trazido pelo professor Dikran e eu gosto perfeitamente da forma como ele sintetizou. Mas veja, o número de golpes dobra de valor, e ter esse dobro de valor não é preciso ser necessariamente dobrar de valor, mas um aumento drástico do valor de NSPT. Numa camada de pequena espessura, ou seja, em menos de 2 metros, esse valor dobra drasticamente ou chega a valores mais altos que a gente olha assim e fala, tem alguma coisa errada. Então vocês têm que ter noção disso. E outro detalhe, além disso, né, do valor aumentar drasticamente uma pequena camada, só se corrige os picos em zonas de baixa resistência, isto é, NSPT aí menor que 20. Isso, resumindo, né, antes e depois do pico deve ser uma zona de baixa resistência, com NSPT aí menor do que 20. E o pico aí que der tem que ser maior do que 20. Então veja que esse resultado, no caso esse tracejado, pontilhado, é justamente o SPT. Veja que quando chegou a uma determinada profundidade houve esse pico aqui em torno de 50 e posteriormente reduziu novamente. Então antes e depois do pico nós temos aí uma zona de baixa resistência N20, né, menor do que 20. E agora, e TEDA 20, tá pessoal, que não é necessariamente 20, mas solos com NSPT abaixo, né, do que comumente a gente diria para um solo bom. Aqui está o homogeneizado. E aí, como é que faz esse homogeneizado? Aqui está uma síntese, né, para que vocês possam usar. Então, de maneira bem rápida, você vai perguntar cada uma dessas indagações. Se uma delas for sim, né, ou melhor, todas elas praticamente for sim, você vai homogeneizar. Então, há dúvidas quanto à veracidade de pico, que é justamente essa incongruência de você estar no solo e do nada vem uma camada de alta resistência. As camadas de pico apresentam pedregulhos, matriz de solos mais fracos. Atravessou as camadas de cascalho, matacão. As camadas no pico são de silt de baixo índice de plasticidade, isso está relacionado justamente a estudos que vê esse efeito de embuchamento, e geralmente o silt apresenta um baixo, digamos, índice de plasticidade.
tá? E também esse daqui, o SPT antes e depois do pico são menor do que 20, tá? Essa é uma ideia geral. Se uma delas for sim, você vai homogeneizar e nada mais é do que uma média, tá, pessoal? A gente pega o SPT anterior ao pico mais o SPT posterior ao pico e divide por 2. E aí a gente trabalha com esse valor, tá certo? Então essa é a dica de hoje.